me chamo Sábio. Meu nome é Emily. E dizem que eu sou André. O intuito do podcast vai ser justamente debater com o professor da matéria a respeito de como é ministrada a disciplina, como é que os alunos se comportam dentro dela. E é isso. Professor, apresente pra gente de uma maneira assim, como é que o senhor aborda a disciplina, como ministra, a forma de ensino mesmo. Certo. Então a gente vai estar falando aqui da disciplina de design de níveis, que é a disciplina que eu estou rodando nesse semestre, né? Design de níveis de jogos digitais. Então é uma disciplina que ela é intermediária, ela não é uma disciplina inicial, ela tem pré-requisitos, né? Então já pegam os alunos com um certo nível de maturidade e a gente faz uma abordagem bem prática na parte de ensino, uma disciplina que a gente faz voltada para projetos. Certo? Então qual é a ideia? A gente pega um projetinho e a gente vai desenvolvendo ao longo do semestre e encaixando os conceitos teóricos de design de níveis ao longo da disciplina e os alunos, e não é assim, abandonado não, né? Eu vou fazendo o projetinho e os alunos vão fazendo junto, né? E aí a gente vai dizendo, e aqui você usa esse conceito. Então a gente vai intercalando aulas teóricas com aulas práticas. Em termos de atividades, a gente faz tudo prático, não tem provinha escrita na disciplina. Então a gente faz atividades, como é da área de jogos, a gente tenta exercitar dois tipos de habilidade diferentes, né? A atividade de execução prática, né? Eles fazerem junto e aprendendo as ferramentas, os motores, e também de análise, que é uma coisa muito importante, né? Às vezes você joga, mas você só joga por diversão. Nesse caso eu tento quebrar isso nos alunos, então a gente vai jogar analisando o que é que está acontecendo. Por que o cara botou essa porta fechada aqui nessa parte do nível? Porque batendo aqui eu vou forçar o jogador a ir para outro canto, explorar, e aí a gente vai desenvolvendo essas técnicas de engajamento e direcionamento do jogador. Os alunos vão aprendendo essa parte da teoria, analisando os jogos comerciais, de verdade, né? Que a gente vai passando. Os que tem licença, né? Nada pirateado, nem nada assim, né? Mas vão olhando os jogos desenvolvidos e exercitando essa habilidade de análise. A gente trabalha com esses dois focos na disciplina. Para a parte prática, assim, na área de criação, vocês trabalham com criação dos jogos também, né? Desenvolvimento Isso, dos jogos. isso. Lembrando que para essa disciplina e para o background que eu tenho, a gente é forte em programação. Aí o que é que acontece? Aí vem quando tem um aluno mais talentoso, faz as artes, faz a música, mas normalmente a gente trabalha usando recursos gratuitos que tem sites na internet. Então a gente pega as imagens, a gente não trabalha nessa disciplina com criação de imagens, né, criação de modelos, nem de música, a gente pega pronto e a gente foca o quê? No projeto do jogo e aí na implementação, parte da programação. São esses dois pontos fortes dessa disciplina. Aí tem outras disciplinas, por exemplo, da parte de artes, que vão trabalhar essas outras partes de criação. Mas no curso, como é um curso de computação, a gente pega mais forte nessa parte da programação do jogo. Assim, tem alguma programação, tipo alguma linguagem de programação básica que a galera já tem que ter uma base dessa daqui para poder ministrar a matéria com mais facilidade, ou senão qualquer uma encaixa. Essa disciplina específica ela não tem um pré-requisito formal de programação. Só que como é uma disciplina mais avançada, normalmente quando o aluno chega nela, já passou pelo menos por ITP, né? Introdução à técnica de programação lá do núcleo obrigatório do curso. Tendo a parte da lógica, aí a linguagem é tranquila. Então, por exemplo, esse semestre eu estou trabalhando com uma ferramenta que chama Godot. Ela tem uma linguagem própria, chama GDScript. É tipo Python, bem parecido com Python. Então, o cara sabendo a lógica, rapidinho ele pega a linguagem. Até porque eu acho que ele já vem de pensamento computacional com Python, já sabe mais ou menos como funciona. E na disciplina eu vou explicando coisas específicas da linguagem. Dá para acompanhar mesmo sem conhecer. Agora, na área de jogos em geral, você normalmente vai para uma linguagem da família do C. Você aprende o C em TP e aí você tem as C++ e C Sharp, que são as linguagens onde você adiciona conceitos de orientação a objeto e essas partes de projeto, estendendo o C. Então, normalmente essas são as linguagens que as ferramentas de jogos normalmente utilizam. Que aí outras disciplinas podem usar outras ferramentas que têm essa linguagem. Inclusive o Godot aceita o C Sharp também. E como você falou no início que essa matéria ela precisa de pré-requisitos para que o aluno possa ingressar nela, quais os conhecimentos prévios que um aluno que esteja interessado em iniciar ela precisa saber? Bom, o pré-requisito formal dela, obrigatório no sistema, é mecânicas e balanceamentos, né? Que é uma disciplina de game design. Então você tem que ter pelo menos isso para começar design de níveis e aí é forçado no sistema. Não pagou, esqueci os códigos. IMD 0801 não paga ela, né? Fora isso, os pré-requisitos não formais
seria realmente um básico de programação. Ali eu disse TP, mas se você chegar com a lógica de pensamento computacional, já consegue acompanhar ela. E normalmente os trabalhos que a gente faz, às vezes tem uma parte de colaboração em grupo. Então, pré-requisito não formal de trabalhar em equipe é útil também. Mas aí essas são coisas que dá para desenvolver dentro da disciplina, não precisaria se chegar a saber fazer isso. Professor, o senhor disse que as suas disciplinas elas não são muito pesadas. Como é que é dividida a metodologia de avaliação dos alunos e, acima de tudo, a avaliação do progresso, se eles estão entendendo bem a disciplina e tudo relacionado a ela? Pronto, então normalmente como é que eu faço? Eu faço avaliação continuada. Então, em vez de fazer três provas, né? Uma avaliação por unidade, eu vou passando atividades periódicas. Dependendo da disciplina, pode ser semanal, que é usar um recurso, porque toda semana tem atividade, né? Mas essa agora, por exemplo, eu estou fazendo mais espaçado 15 dias, 20, aí vai dependendo. E aí o que é que eu vou mensurando a avaliação entre as atividades, como elas são sequenciais. Aí eu vou vendo a progressão de cada aluno de uma atividade para outra. Eu não comparo alunos diferentes, porque tem gente que já chega sabendo tudo, tem gente que já chega, o cara chega na disciplina e já sabe mais que eu, tem gente que já fez 15 jogos, já passa por 500 game jams. Tem, o cara acontece assim, e o cara entra porque quer ver uma coisinha ou outra, quer ver mais detalhes. Tem esse pessoal, então o pessoal que chegou assim, tô precisando de uma optativa, nem de jogo eu gosto, mas o horário da tua disciplina casou na minha grade e eu vim pagar, porque sabe que você era divertido. Pronto. Então eu tenho dois perfis diferentes, eu não posso comparar esse cara que não tem conhecimento prévio com o outro. Então eu vou comparar ele com ele mesmo, só que nas entregas da atividade, na evolução. Então quer dizer que esse cara fez um projeto muito melhor que o outro e os dois tiraram a mesma nota? Foi, porque em termos de progressão, os dois fizeram uma progressão similar, né, dentro de suas capacidades. Né? E aí, como os jogos, ele é uma das áreas daquele programa do PES, né, do Programa de Estudos Secundários. Muitas vezes vem gente de fora de outras áreas que vão pagar disciplinas que não têm o background, por exemplo, que os alunos do BTI têm. Então, às vezes tem que também flexibilizar nesse sentido. Mas aí a avaliação é progressão dessas atividades periódicas, né, ao longo do semestre e a sua própria progressão, como você começou e como você terminou. Eu vou fazendo a avaliação nesse sentido. Meu subjetivo mesmo. Não é nada do tipo, fez isso, 0, fez isso, 10, não. Vou dando uma olhada. E às vezes você tem que olhar uma situação pontual do semestre, né? Então, às vezes o aluno adoeceu. E a gente teve muito isso, né? Nesse período, principalmente de volta de pandemia, quando a gente voltou presencial. Aí tem aluno que perdia aí 15 dias de aula por Covid. Aí eu não posso penalizar ele, né? Dar uma flexibilizada, ver. Ele não progrediu tanto nesse período, mas deu pra ver que ele não progrediu porque tava algum problema extra sala. Aí a gente vai mensurando isso também na avaliação. E professor, como você já vem falando desde o início, que essa sua matéria ela é tanto prática como teórica. Isso. Você poderia explicar pra gente como você relaciona isso, a teoria com a prática? Como você faz com que os alunos possam entender melhor isso? Então, por exemplo, eu estou puxando para essa design de níveis que eu estou dando agora, né? Então a gente vê um conceito lá nos princípios de design de nível, vou dar um exemplo prático para ilustrar, tá? Que a gente chama de exposição, que é a ideia de você usar o layout, o seu desenho da fase, o jeito que eu boto parede, que eu boto chão, não sei o que eu posiciono itens, para atrair o jogador, mostrar uma coisa que ele não consegue pegar ainda, mas ele dizer, tem um negócio secreto, deve ter um caminho que eu consigo traçar para cá. Então a gente vê esse princípio na teoria, né, que é a ideia do design, de psicologia, de você tentar dispor elementos visualmente para atrair, tentar impor um comportamento de exploração pro jogador, né? Tipo, o cara tá andando assim, aí vê que na outra margem do rio tem um tesouro. Deve ter um jeito de chegar nesse tesouro. Então ele vai forçar o jogador a começar a explorar, procurar novos caminhos, que não os caminhos óbvios do nível, para tentar chegar naquele tesouro. E aí depois a gente faz o quê? Pega jogos que existem e vamos procurar aqui, joga aqui meia horinha, uma horinha e me diz aqui se você percebeu esse princípio da exposição, quem estudou teórico, aqui nesse jogo. O cara vai lá e faz, nessa parte aqui da fase eu vi isso, porque ele botou, mas não tinha como chegar, e só consegui mais na frente, que ele começou a botar outros caminhos, consegui chegar. Pronto, ele chegou em um nível de análise que pegou a teoria e conseguiu ver ela aplicada em um jogo prático, real. Aí depois vai para um outro nível, que é agora que você está montando o seu nível, os princípios de exposição para atrair jogador. Tem que montar um nível
e usar esse princípio lá, botar esse conceito lá no nível dele para fazer aquilo que na teoria ele viu. Então a gente faz isso com vários conceitos de design de nível. Então tem esses princípios de design, tem um outro conceito que é composição de cena, como é que eu monto uma área para quando ele entrar na área ele saber o que tem que fazer. É usar uma luz para direcionar o jogador, é usar um elemento visual, por exemplo, tem caveirinhas e sangue nessa sala, quer dizer que perigo está perto, pode ter um combate. Então como é que ele vai, esses conceitos teóricos ele começa a aplicar quando está construindo o nível dele. Então a gente trabalha nesse sentido. Então, quando a gente não tem prova de escrita é porque a gente faz toda a avaliação em cima dessas práticas que a gente faz. Então o cara vai e me manda o projetinho, eu digo, gostei não, Zé, não, brincadeira, não faz isso não. Mas aí dou feedback, isso aqui você poderia ter feito assim, sabe? E como já faz um tempo que você dá aula, né, que você está ministrando essa matéria... Me chamaram de velho. Você poderia dizer quais as maiores dificuldades que você vê que os alunos encontram nessa matéria? Pronto, design de níveis, por coincidência é a primeira vez que eu estou lecionando ela esse semestre. Mas já dá de cara qual é uma das dificuldades, duas que eu apontaria, né? Como ela tem esse viés mais prático, então às vezes toma tempo, né? Então, por exemplo, o projeto que a gente está fazendo, por uma questão de facilitar o acompanhamento do projeto, eu estou gravando vídeos. Então a gente faz um negocinho na sala, mas eu gravo o que a gente fez na sala e às vezes um pouquinho mais, uma coisa extra, para que eles possam em casa reassistir, ver, fazer acompanhar, porque 2 horários assim você não consegue ir acompanhando direitinho e fazer tudo que vai sendo mostrado, né? Então, por exemplo, a gente está com uns 17 vídeos por enquanto, que a gente fez até agora. Se eu for pegar os alunos e for fazer uma média, eles estão chegando ali no vídeo 8, vídeo 9. Eles não conseguem, então tem essa parte da prática do tempo que toma para você conseguir ir acompanhando os exercícios. Então tem que dedicar um tempo e às vezes com o conjunto de disciplinas que você está pagando, você não consegue botar, assim, vamos dizer, o tempo ideal para ficar em dia. Então é uma coisa que eu tenho que dimensionar. Eu estou lá no vídeo 17, mas eu sei que o pessoal ainda está chegando nos vídeos anteriores. Então, às vezes, tem aula que eu paro que é só para tirar dúvida, só para acompanhar, para dar um pouquinho mais de tempo para eles fazerem, né? Então, primeira dificuldade, separar o tempo certinho para acompanhar a prática. Porque eu dou aula à noite, né? Então, muita gente que trabalha, então só tem noite e final de semana para acompanhar, tem que levar isso em conta. Gente que está pagando 6, 7 disciplinas, então tem que dimensionar também. Não posso dar disciplina assumindo que eles estão pagando só a minha, né? Tem que lembrar que tem outras 6 e às vezes umas matemáticas difíceis, né? Aí o cara já tá ficando doido por causa das matemáticas. E aí, a segunda dificuldade é esse balanceamento com as outras disciplinas. Porque aí chega momentos do semestre que o aluno chega para mim e diz, professor, vou atrasar tudo da sua disciplina, vou atrasar tudo porque tem uma prova tal, disciplina tal, que eu estou precisando de nota. E aí eu sou bem flexível com relação a isso, né? Adio prazo de entrega de atividade, faço tudo. E quais dicas você dá para que um aluno possa aprender melhor a sua matéria, já que ele está com dificuldade de aprender e com falta de tempo também para aprender? Você tem algumas dicas que você pode dar para que ele consiga se sair melhor na sua matéria? Tá. Para a parte de aprendizado, dica número 1, se você não joga muito, começa a reservar um tempo para jogar. Ajuda a desopilar um pouquinho, né? Você descansa um pouco, mas também vai ajudar você a construir um repertório dos jogos que você conhece, que ajuda naquela parte que eu falei da análise, de você linkar conceitos que são apresentados de forma teórica com jogos que você já viu na prática. Então isso é uma dica número 1, porque chega muita gente que vem pagar por curiosidade, eu nem jogo muito, eu não gosto muito de jogo, só jogo LOL, aí o cara tem todos os estresses da vida quando joga LOL, né? Exatamente. LOL é aquele jogo que é bom para quando você tá o quê? Você tá muito calmo, tá muito feliz e você quer diminuir seu nível de calma e felicidade. Aí você vai jogar LOL, se irrita, é para isso, né? Então você construi repertório. Outra coisa que eu recomendo bastante é jogar jogos que você não gosta. Porque esses ajudam muito na hora da análise. Por que você não gosta desse jogo? Aí você vai começar a pensar o que é que esse jogo tem que não lhe atrai, que lhe quebra. Então essa parte mais lúdica, você forçar você a jogar mais, é um ponto. O outro ponto eu não tenho muito controle, que é, se eu pudesse, dimensione o seu semestre para que você faça todas as disciplinas, pagar 7, 8, paga 4... Mas aí é questão de orientação acadêmica, né? Por meus orientandos eu até dou a dica, mas às vezes a pessoa não tem essa opção, né? Eu tenho que pagar essas disciplinas que eu estou atrasado, não sei o quê. Aí foge um pouco do meu escopo, que seria balanceamento de disciplina semestre. Vai pagar uma disciplina muito difícil para você, normalmente uma FMC da vida,
Então não paga mais 6 juntos, né? Paga ela com menos, deixa para pagar minha disciplina quando estiver mais tranquilo. Se bem que minha disciplina ela nunca é pesada, eu recomendo até se pagar com disciplinas pesadas para descansar. Descansa nas minhas disciplinas, né? E uma outra dica que eu dou seria, por exemplo, você tem disciplinas de jogos que são mais iniciais, então tem outra disciplina que eu dou que é mecânicas e balanceamento de jogos. Então essa é muito tranquilo você pagar a qualquer momento, porque ela não tem pré-requisito e ela é dada para um nível assim, se você estiver no primeiro período, se você já conseguir pagar, em termos de grade, pode pagar. Vamos dizer, se aproveitou matéria, não vai pagar a grade inteira, já pode pagar ela, porque eu faço ela, tem muita teoria, eu não obrigo a usar programação nela, pode fazer jogo analógico, jogo de tabuleiro, essas coisas, e a gente foca muito nos conceitos. Design de níveis, essa agora, precisa ter um pouquinho de programação, então, mesmo ela não tendo pré-requisito formal, logo no começo eu aviso, pessoal, aqui é bom você já ter pelo menos os conhecimentos de lógicas de ITP, se você não estiver confortável com isso, se você estiver pagando ITP junto, beleza, dá para chegar, mas se você não estiver confortável de ir atrás dessa parte de programação, ou se sentir que não vai conseguir acompanhar, deixa para pagar ela depois, eu sempre dou essa recomendação também. Mas aí vai muito de disciplina para disciplina. Assim, hoje tem muitos jogos que a gente vê a IA assim, fazendo parte realmente do jogo, porque, por exemplo, o xadrez. Eu sou do mundo do xadrez, eu gosto muito de xadrez. Eita, o cara é tradicional. Aí... Jogo raiz aí, ó. Aí pronto. Kasparov, que foi um ex-campeão mundial, ele jogou contra uma inteligência artificial em 96, se não me engano. Ele ganhou de 4-2 da inteligência artificial. Hoje, atualmente, a inteligência artificial é imbatível. Não tem nenhum ser humano que consiga ganhar de uma inteligência de xadrez. E assim, tem algum outro exemplo de jogos que usam isso? Então, IA, inteligência artificial, IA. As siglas aí, quem for do BTI vai ter que se acostumar, porque é BTI, né? Tudo é sigla, né? Tudo é sigla. O cara só conversa em sigla quando vai conversar sobre a grade. Então, inteligência artificial usa em jogos desde sempre. Só que aí a gente tem que quebrar um pouco um conceito que normalmente a gente vem assim de leitura do que a gente imagina em IA. Porque quando a gente imagina inteligência artificial, a gente só pensa assim, comportamentos super inteligentes, né? Quase imitando o ser humano. Essa nem existe ainda, essa IA, né? Mesmo o ChatGPT ainda não é nesse nível, né? Essa daí, quando existir, aí a gente começa a se preparar, né? Pra Skynet, essas coisas assim. A gente começa a se preparar para duelos, por enquanto aí não chegou ainda, tá avançando, mas... Só que jogos, eles sempre trabalham com o conceito da IA, aquela que a gente chama de IA aplicada. Então, por exemplo, comportamentos que a gente normalmente não pensaria que são IA, mas são, estão permeados nos jogos. Então, por exemplo, eu jogo um jogo que a câmera se ajusta sozinha. Estou andando num corredor e a câmera dá um zoom sozinho para eu ver melhor. Aí eu entro numa sala, a câmera se afasta sozinha para eu ver melhor a área, rotaciona para uma posição que deixa eu ver um nível melhor. Isso é um exemplo de IA nos jogos. Uma câmera que sabe se comportar sozinha sem o jogador mexer. Só que não é aquela IA que a gente pensa de uma inteligência controlando, é um comportamento. Então, em jogos a gente tem muito essa noção de comportamentos que o jogador não necessariamente sabe como funciona, não é ele que está lá mexendo naquele comportamento, mas parece que é um comportamento vivo do próprio jogo. Então, inimigo que anda sozinho, inimigo que sabe chegar de um canto para o outro, traçar um caminho sozinho sem o jogador perceber ele. Eita, esse inimigo está me perseguindo. Então, tudo isso é IA aplicado. Então, saber traçar um caminho no mapa é IA em jogos. Eu ter um mapa que se gera sozinho, que a gente chama de geração procedural, IA em jogos. Então, tem vários conceitos que são de inteligência artificial e jogos usam muito desde sempre. Desde sempre que eu digo, quando tem ele implementado computacionalmente. Tanto é que no curso a gente tem 2 disciplinas de inteligência artificial para jogos. Tem uma inteligência artificial 1 e 2. Agora eu não sei as emendas de cabeça não. Normalmente os professores que lecionam são o Chaz e André. Outro André. Tem muito André, tá no IMD, então se falar André. O IMD é a maior concentração de André por metro quadrado do Rio Grande do Norte. Então eles têm essas disciplinas que vêm várias técnicas, desde desse que a gente chama de pathfinding, que é a descoberta de caminhos, até as máquinas de estado para você gerenciar o jogo e o comportamento do jogador, dos personagens. Então o personagem está lá só patrulhando uma área e vê o jogador, percebe o jogador, então ele vê o jogador, já é um comportamento de tem que seguir o jogador. Então tudo isso tem inteligência artificial. Não é no nível dessa do Kasparov, que aí provavelmente é uma coisa que a gente chama lá de árvore de decisão. Ele que toma a decisão. Ele meio que analisa várias jogadas na frente e vê qual a melhor para ele tomar. Né?
E aí com o nível de IA que a gente tem com Deep Learning, esses tipos aí, ele consegue avaliar mais ainda, então fica mais potente, fica mais difícil. E, inclusive, eu não sei se você já viu, já que você gosta desses jogos mais tradicionais, já tem umas IAs agora que conseguem vencer em outros jogos que até então o pessoal achava que não ia conseguir, tipo aquele jogo japonês Go, que é uma dinâmica diferente do xadrez, não é um jogo de domínio territorial, você tem que ir trancando seu adversário e quem ocupar mais espaço do tabuleiro ganha. O pessoal diz, daqui que chega um IA que ganha disso, aí do nada, com o Deep Learning, os caras, eita, a IA tá começando a ganhar dos jogadores. Aí o pessoal fez, opa. Então, por quê? Essa capacidade dele prever mais jogadas na frente e conseguir tomar decisões melhores. No caso da programação e do design de níveis, tem alguma orientação que o senhor dá para os alunos sobre o limite entre irritar quem vai jogar e causar diversão na pessoa? Aí depende se você quer ir fazer o Dark Souls 4 ou não. O ideal é sempre a diversão, né? Não tem... evite irritar seu cliente. Isso vale para áreas, inclusive, sem ser jogos, viu? O pessoal de desenvolvimento web aí, software em geral, evite irritar seu cliente. Mas... aí depende também da proposta. Tem gente que faz um jogo, né? Tem gente que faz um jogo que é assim, eu quero fazer um jogo mega difícil, que é só pra quem for jogador hardcore. Aí você vai irritar mesmo, cara. Só não irrita pelos motivos errados, porque você fez ruim, né? Irrita de propósito. Mas no geral a gente direciona para os jogos para diversão. No caso da inteligência artificial, focada nos jogos digitais, como o senhor avalia que está indo o progresso na área e qual o impacto que você acredita que isso vai causar no futuro da TI? Eita, que pergunta difícil, hein? Com relação à área de jogos, a progressão da IA ela é natural. Essas IAs tipo ChatGPT, essas coisas, a gente usa para desenvolvimento, né? Auxilia no desenvolvimento. Então, por exemplo, você pode usar ela para gerar código base, que você gastaria tempo, que é um código fácil, mas você gastaria só tempo mesmo, né? De digitação. Então isso aí não precisa você gastar esse tempo de código, ChatGPT gerar. Essa função faz isso. Dá para usar essa parte de desenvolvimento, né? Algumas coisas de escrita para roteiro também, né? Me escreve um roteiro básico para depois eu só mexer. Isso aí a gente usa não só para jogos, né? Para as áreas no geral. Para a vida é que nem calculador. A vida da humanidade é assim, né? Cada tecnologia nova você vai utilizando. Todo mundo fazia conta de cabeça até calculadora. Aí aprendeu a usar a calculadora para poder fazer as contas tudo de cabeça. Aí todo mundo tinha que decorar as coisas, né? Memorizar as coisas para não esquecer. Aí veio o celular com internet e consulta a informação o tempo todo, ninguém mais lembra de nada, né? Porque tá ali no Google rapidinho para achar. E aí com a IA, provavelmente vai seguir esse caminho de aprender a usar ela como uma ferramenta para facilitar as tarefas do dia a dia, né? Então TI como um todo, você com certeza vai ter que aprender a usar o ChatGPT para auxiliar você nesses trabalhos, principalmente os trabalhos mais manuais do dia a dia. Então, o ChatGPT me gera um site assim com essa carinha e ele já gera essa infraestrutura. Eita, vocês são do primeiro período, né? Quando vocês forem estudar web, vai ter um negocinho front-end, back-end, o que é que danado é isso? O que é que aparece na tela, o que é que não aparece na tela? A apresentação visual que a gente chama de front-end. Então, provavelmente você vai conseguir chegar num nível que você vai dizer, eu quero um site que pareça assim, e aí a IA vai gerar toda a estrutura de código para o site parecer assim. Então você vai ganhar um tempo absurdo, né? Que seria código que você teria que fazer na mão, ele gerou ali rapidinho para você. Mesma coisa para funcionalidades básicas. E aí você vai ter que trabalhar no nível acima do projeto, né? Quer projetar o sistema assim, 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 você bota para IA gerar as coisas básicas que você precisa e depois você faz só as configurações para deixar funcional ou alguma coisa específica para o seu cenário. Então isso aí não é um negócio muito que você tem como evitar, não. Você tem que aprender a utilizar. Entra até uma parte de um debate ético também, né? Entre o limite que eu posso utilizar uma inteligência artificial para fazer o meu trabalho, para fazer... Sim, com certeza, né? Para não considerar a cola, plágio, né? Essas coisas. E aí tem um negócio, será que é plágio, né? Você ia gerar, aí tem um bocado de coisa, né? Que aí foge da minha capacidade, inclusive jurídica, de entender como é que funciona o assunto, né? Mas, com certeza, isso é uma coisa, por exemplo, que na parte de ensino vai gerar discussões do tipo, eu vou proibir meu aluno de usar ChatGPT para fazer minhas questões, ou eu vou fazer minhas questões já prevendo que o aluno vai usar ChatGPT. São dois viés diferentes, né? Por exemplo, agora que eu tô aprendendo a usar o bichinho também, né? Eu tenho que aprender. Novo também, né? Aí eu tô vendo como é que ele funciona e aí eu já posso pensar assim, as atividades que eu vou passar, vou assumir que o cara vai usar. Então faço uma atividade que é para ele usar mesmo, mas vai ter que fazer algum trabalho em cima daquilo que ele vai usar. O senhor dá esse encaminhamento de vocês podem usar a ChatGPT? Como eu tô numa disciplina muito
como é que eu digo, criativa, né? Ainda não tem assim, a gente não chegou ainda no nível que o pessoal deve ter usado, eu não sei, né? Mas que importaria, por exemplo. Vamos fazer aqui um joguinho de piratas. O cara gerou o enredo do jogo. Pra mim, ok, né? Ele gerou pelo chat GPT, você descreveu tudo. Pra mim não vai fazer diferença porque não é o que a gente vai usar. Como são coisas muito assim de projeto de nível, né? Então tem muita coisa que ele vai fazer um ajuste manual ali, não tem como o chat GPT fazer ainda, né? Porque o chat GPT ainda não tem criatividade, ele faz coisas que você... ele não tem a consciência própria. Assim. Chat GPT me faça um nível de pirata, não sei o que, vai gerar um negócio genérico, não vai servir, né? Mas para... Por exemplo, a disciplina que eu dou no curso é Introdução a Técnicas de Programação. Então aí você conseguiria usar o ChatGPT para gerar os códigos de resposta tranquilamente. Né? Então eu poderia pensar, na verdade, assumindo que os caras vão usar, como é que eu crio um problema aqui de programação, que mesmo ele usando, ele ainda tem que fazer alguma coisa, não tem como ele só pegar um resultado bruto e usar. Como é que ele ainda tem que fazer algum trabalho em cima disso. Mas eu ainda não tenho certeza como é que faz isso direito não, né? Então todo mundo tá aprendendo. A gente ainda tá se adaptando, né? Os alunos, os professores, todo mundo. Quando eu aprender a usar ele direitinho, rapaz, nunca mais faço uma prova. Ele vai fazer as minhas provas tudinho. E os alunos também vão fazer as provas também. Mas isso, né? É bom que melhora até a nota, né? Ou não, né? Porque o pessoal fez uns... Ele erra também. E eu escrevi umas questões tão ruins que ele errou, porque ele não entendeu o que eu escrevi. Aí... Tem isso também, rapaz. Tem uma parte que um pessoal é focado em estudar isso que eles chamam de prompts. Existem os engenheiros de prompt. Tem uma profissão agora que é como é que... Porque a gente acha que o chat de GPT é inteligente, né? Por causa das respostas que ele gera, mas ele basicamente só segue um conjuntinho de regras determinadas para fazer, né? Com a base de dados e treinamento que ele tem, né? Então, dependendo de como você faz a pergunta, o negócio vem melhor ou vem pior. Então, tem gente que se especializa em como fazer a pergunta, a consulta melhor para ele, para gerar uma resposta mais adequada. Que não é meu caso, as minhas são bem ruins ainda. Mas eu tô aprendendo. Tem uma inteligência artificial que chama Midjourney, que ela faz, acho que você já ouviu falar. De imagem, né? De imagens, E... Essa eu sugeri pro pessoal usar na minha disciplina passada, que eles queriam gerar arte, mas não tem artista. Eu falei, gera aí um negócio. Rapaz, faz umas cartas bonitas, viu, de jogo de carta. Dependendo do prompt que você coloca nessa IA, ele faz uma imagem perfeita. Era um elfo de gelo atacando não sei o quê. Aí vem um negócio legal, achei bacana. Essa daí eu recomendo. Gente, o vídeo foi esse. Espero que tenha ajudado muito vocês a entenderem um pouco mais sobre essa matéria e entenderem se vocês realmente vão querer pagar ela. Obrigada pela atenção.